Desperte, levante e não pare antes de alcançar a sua meta, que é o despertar na transcendência. Vamos então oferecer nossas reverências ao Mestre Supremo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entoando então o Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 17, Punição e Recompensa de Kali. Eu vou ler primeiro o sânscrito, depois o português, versos 34 e 35. Yasmin Harir Bhagavan Ijamana Jatma Murti Yajatam Samtanuti Kaman Amughan Sthira Jangamanam Antar Bahir Vayur Dveshatma. Verso 35. Sutta Uvacha Parikshitadvam Adishta Sakali Jatabe Pathu Tam Udyatasim Ahedam Dandapanim Ivodyatam. Agora no português, verso 34. Em todas as cerimônias, em todas as cerimônias sacrificatórias, embora às vezes se adore um semideus, o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, que é adorado, pois ele é a super-alma de todos e existe dentro e fora como o ar. Assim, é unicamente ele quem concede todo o bem-estar ao adorador. Repetindo, em todas as cerimônias sacrificatórias, embora às vezes se adore um semideus, o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, é que é adorado, pois ele é a super-alma de todos e existe dentro e fora como o ar. Assim, é unicamente ele quem concede todo o bem-estar ao adorador. Verso 35. Shri Sutta Goswami disse, a personalidade de Kali, sendo assim ordenada por Maharaj Parikshit, começou a tremer de medo, vendo o rei diante de si como Yamaraj, pronto para matá-lo. Kali falou ao rei da seguinte maneira, repetindo, Shri Sutta Goswami disse, a personalidade de Kali, sendo assim ordenada por Maharaj Parikshit, começou a tremer de medo, vendo o rei diante de si como Yamaraj, pronto para matá-lo. Kali falou ao rei da seguinte maneira, Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Então, aqui nesses dois versos, nós temos a situação que é o rei, o Maharaj Parikshit, diante de Kali, da personalidade de Kali, pronto para matá-lo. É como... normalmente tipo, o que seria esperado, né, de que esse rei iria punir severamente a personalidade de Kali, que fez a violência ao touro, né, tirando 3 pernas e machucando a vaca, que é a mãe terra, simbolizando a mãe terra, e o touro, que é assim, ele representa o Dharma, que são os princípios, os pilares da religião, que são a pureza, a veracidade, a compaixão, a austeridade. Então, se diz que em todas as cerimônias sacrificatórias, embora às vezes adore um semideus, o Senhor Supremo, a personalidade de Deus é adorado.
pois ele é a super-alma de todos, e existe dentro e fora como o ar. Assim, é unicamente ele quem concede todo o bem-estar ao adorador. Então, se explica nos Vedas que no universo existem diferentes. Como num país, né, existem o primeiro-ministro, o presidente, e ele tem ministros para tomar conta das diferentes áreas de um país, né, diferentes departamentos. Da mesma forma, existem o que chamamos de semideus, ou nos Vedas se chamam de devas, que não são deuses, não é o Deus supremo. Os semideuses, eles têm muita potência, eles são na escala de Kardashev, para quem conhece a escala de Kardashev, eles são nível tipo 5, 6 nessa escala, quer dizer, eles já são seres extremamente evoluídos, com grandes potências, então eles são encarregados das diferentes áreas, como o céu, né, os fenômenos da natureza, a terra, a chuva, né, o fogo, por exemplo, cada elemento tem um deva que é encarregado desse elemento, né, a água, o fogo, o ar, a terra, o éter. Mas, em última instância, é o Senhor Supremo que é o controlador supremo, né, de todos os devas. Então, se diz que qualquer sacrifício, qualquer austeridade que se faça, o beneficiário último é o Senhor Supremo, o controlador último é o Senhor Supremo. É como, por exemplo, qualquer lei que é passada, qualquer, assim, novas regras ou leis que são passadas no governo, em última instância, têm que ser aprovadas pelo presidente da nação. Então, da mesma forma, quem é o controlador supremo é a pessoa suprema. E ela é a mesma em qualquer religião tem uma forma diferente de ver, né, de entender Deus, o Supremo, mas, em última instância, ele é uma pessoa que tem características né, individuais, e ele é, de uma certa forma, ele não vai mudar porque cada país, cada nação, cada povo vai vê-lo de uma forma diferente. Ele tem sua própria personalidade, sua forma, seu caráter, suas qualidades. Então, ele é um ser muito, assim, cheio de qualidades e que nós podemos, quando entoamos o Mahamantra, porque aqui se diz assim que os sacrifícios, né, qualquer austeridade, finalmente o beneficiário último é ele. Então, na era de Kali, nesta era que é tão degradada, tão poluída, todos os elementos estão poluídos, a vida é curta, a inteligência é curta, a mente está perturbada, extremamente perturbada, os sentidos, eles controlam a mente, né? Então, o sacrifício mais adequado para essa era de Kali é o cantar do Mahamantra. Esse é assim, ele está em todas as escrituras, na cultura védica, na Índia, todos os grandes mestres, eles estabelecem essa verdade, né, que o Mahamantra é o sacrifício para essa era, né, como diz o verso que nós entoamos nas gotas védicas, durante o sadhana, Harinama, Harinama, Harinama Eva Kevala. Quer dizer, se você quer se aproximar, você quer conquistar o Supremo, assim, a maneira mais eficaz é cantar o Mahamantra, entoar o Mahamantra. A meditação mais eficaz, mais rápida, mais fácil nessa era é a meditação com o Mahamantra. E nós podemos ver porque justamente a personalidade de Kali mostra que todos os vícios, os defeitos, as falhas, elas entram, assim, em potencial nessa era de Kali. Em outras eras, elas são mais controladas. Elas sempre existiram, né? Se você lê o Mahabharata, o Srimad Bhagavatam, todas as histórias de seres demoníacos que atacam, e monstros, e não sei o quê, né? Tem tanta história
reis demoníacos, histórias que o irmão mata o rei porque quer pegar o lugar dele. Essas histórias, assim, crimes sempre existirão, mas nessa era de Kali se diz que o que estava, todos os defeitos, todos os vícios que estavam fora, agora estão dentro, né? Todos os vícios, então nós temos então a intoxicação, os jogos de azar, né? A violência contra os animais e o sexo ilícito no sentido que ele é assim feito de uma forma sem restrição que assim prejudica as famílias, os casais, as crianças, né? Assim, tudo é feito de uma forma sem controle, sem nenhuma restrição, sem prejudicando não só os indivíduos, que eles se fazem violência contra si mesmo, contra as famílias, contra as comunidades, enfim, é uma era cheia de corrupção a todo nível. Então, ele diz assim que a era de Kali, assim, ele teme, o Kali, né, essa personalidade de Kali está morrendo de medo, porque ele pensa que o rei vai matá-lo. Mas a gente vai ver, né, nos versos que vão seguir, que, na verdade, matar Kali não é possível. Quer dizer, a gente pode matar, mas é como você enxuga gelo, né? Você mata, mas ele está aí, ele está sempre aparecendo. Então, o que é esses vícios, esses defeitos? Eles estão aonde? Eles estão na mente, né? A mente, ela pode ser a pior inimiga quando ela nos controla. Então, todas as barbaridades, os vícios, as coisas mais horríveis, elas aparecem e elas nos controlam completamente. Isso leva até a crimes passionais, né? Assim, todo tipo de desgraças, de tragédias. Então, o primeiro princípio da felicidade é ter paz, né? Como se diz, não há felicidade sem paz e não há paz sem controle mental. Então, o objetivo primeiro do yoga, da meditação, é o controle da mente, aprender a controlar a mente. Porque nós falamos assim que, Deus é amor, Deus é ternura, né? Então, mas para acessar esse amor, esse ananda, esse prazer, essa bem-aventurança, essa paz, ela está no coração, né? Que é a morada da bem-aventurança, morada da alma suprema, morada do ananda. E para ter acesso ao coração, nós temos que acalmar, apaziguar a mente, que com a mente descontrolada, é ela que te domina. É como quando você está dirigindo um carro, se você tem muita neblina diante do para-brisa, você não vê nada, você não tem nitidez para ver o caminho. Às vezes você está num caminho lindo, numa floresta, né, cheio de árvores, um sol iluminado, e aí a chuva caiu, e o céu, né, o céu, perdão, o para-brisa está cheio daquela neblina, né, como é que chama? Ele está, né, tá sujo, e você não vê a beleza externa. Então, você tem que limpar o para-brisas, ou da mesma forma, quando tem nuvens no céu, você não vê o sol. Pode estar dia, né, um dia assim lindo, mas quando as nuvens cobrem o céu, tudo fica assim cinza, deprimente, triste. Você pode estar no lugar mais lindo do planeta e quando tem as nuvens, tudo fica feio, sem cor, até os coqueiros mais lindos, a água, o mar, que às vezes é cristalino, verde, turquesa, maravilhoso, em paraísos, quando o sol sai, né, a luz do sol sai, você não vê mais cor, você vê tudo cinza e é triste, é deprimente. E da mesma forma, quando a mente domina a alma, a consciência, tudo fica triste, deprimente, sem cor. A gente esquece a meta da vida. Então, a gente se fecha, né, numa bolha assim escura de depressão, e aí todo tipo de miséria nos ataca.
Então, para quem quer ser feliz, para quem é inteligente e entende que o nosso direito de nascimento é ser feliz, é ter paz, é ter bem-aventurança, é experimentar o êxtase, a ternura, o amor, então nós temos a obrigação de controlar a mente, de apaziguar essa mente para poder nos conectar com o coração. E conectando-se com o coração, aí nós nos conectamos com a alma suprema e com a transcendência. Então, o objetivo da vida humana é nos conectarmos com a transcendência, para podermos despertar nessa transcendência e finalizar de uma vez por todas com esse ciclo repetido de samsara, né, que é o ciclo de renascimentos e mortes, como dizem os sábios, mastigar o chiclete que já foi mastigado tantas e tantas vezes e não tem mais suco dentro, mas você fica mastigando porque você está acostumado e dá um prazer assim, né, te calma essa ansiedade que a gente tem continuamente, esse chiclete que a gente fica mastigando, ele dá uma sensação de calma, mas na verdade não tem mais nada. Esse chiclete está seco. E então, para um ser inteligente, que entende que a meta da vida humana, né, essa condição de vida humana, nos dá a oportunidade de nos questionarmos quem somos nós, por que existimos, por que sofremos, e qual assim, aonde nós vamos depois da morte, o que é a morte, tudo isso. Só na forma de vida humana nós podemos nos questionar. Os animais não conseguem fazer isso, as plantas ainda menos. Então, os sábios dizem, aproveitem essa forma de vida humana, né? Conectem-se com o conhecimento, conectem-se com a sabedoria, e conectem-se com esse caminho do despertar, praticando a meditação, sadhana, pacificando a mente, os sentidos e obtendo conhecimento, porque é essa fórmula do sadhana e do conhecimento que vai te libertar e vai te emancipar em uma alma realizada, que vai poder despertar na transcendência e finalizar com esta condição de escravidão que nós estamos, porque, vamos ser sinceros, nós somos escravos desse samsara, e mesmo se aparentemente essa simulação é belíssima, porque Deus, o Supremo, ele é tão cheio de amor e de compaixão, de misericórdia. Então, em vez se ele tivesse feito uma simulação feia, não teria a possibilidade de a gente poder experimentar a felicidade, e essa mesmo ser uma felicidade temporária, a alma condicionada, se o desejo dela é poder experimentar felicidade no gozo dos sentidos egocêntrico, o Senhor Supremo, ele satisfaz o desejo de cada alma, né? Essa simulação é uma máquina para satisfazer desejos. Então, o desejo de uma alma, ele é satisfeito se a alma, se a consciência, ela quer só desfrutar de forma egocêntrica e avara. Então, essa máquina, né, do universo, dos algoritmos, ela permite ao ser condicionado de satisfazer seus desejos. Só que essa felicidade é limitada e ela vai ter que passar pela doença, pela velhice, pela morte e ter que renascer de novo. Então, sim, tem gente que fica chocada dizendo, aqui não tem felicidade? Claro que tem felicidade, mas ela é limitada, ela é temporária, ela nos faz sofrer, porque nós temos que nos separar dos seres queridos, dos entes queridos, abandonar a beleza física que a gente tem quando é jovem, né? Perder a memória quando a gente envelhece, adoecer, doenças terríveis, trágicas. Então, a gente esquece, a ilusão, ela é tão perfeita, porque ela é criada pelo Senhor Supremo, que ela nos faz esquecer o sofrimento. Então, nós temos que ser bem lúcidos e introvertidos, de forma que nós não esqueçamos, né, desse sofrimento que ele está aí,
Não é que a gente não pode ser feliz, não ter paz, nós podemos, mas nós temos que entender que a nossa herança genética é de poder ter Ananda, que é a bem-aventurança no seu potencial máximo. Isso só é possível na transcendência, sem interrupção de ter que morrer e renascer, morrer e renascer. A natureza da alma, o destino da alma é ser feliz eternamente, sem interrupção, de uma forma ilimitada, de uma forma assim, realmente ilimitada. Então, para quem entende que isso é possível e que é nosso direito de nascimento, nossa herança, né? Como a gente tem direito de saúde ou direito de ser cidadão de um país quando nós nascemos, temos esse direito enquanto alma, porque nós temos o mesmo DNA do Supremo, que é Sat Chit Ananda, existência eterna, consciência plena, e Ananda, o felicidade, amor, prazer, de uma forma ilimitada. Então, para quem entende isso, essa pessoa se fixa no caminho espiritual, levando a sério o sadhana, o controle dos sentidos, da mente e a obtenção de conhecimento, através de um guia qualificado que vai nos ajudar a realizar esse conhecimento, e dessa forma nós poderemos também ajudar a outros que nós amamos a se libertarem da ignorância e poderem também se tornar seres emancipados. Então, eu vou parar por aqui. Muito obrigado pela atenção, pela participação de todos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divino, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.